pessoal, meu nome é Caroline Miyazaki, eu sou dentista e serviços profissionais da 3M Oral Care e hoje eu estou aqui na Dental Cremer para esclarecer um pouquinho para vocês sobre a nossa linha de cimentos, porque a gente vai comprar o cimento, a gente entra no site e fala, meu Deus, qual cimento eu vou utilizar? Então eu vou falar um pouquinho para vocês saberem qual é o cimento ideal para o dia a dia de vocês, certo? Todos os cimentos da 3M, eles começam com o nome chamado RelyX. RelyX vem de Reliable Cementation, ou seja, uma cimentação em que vocês podem confiar. O cimento mais antigo que a gente tem no portfólio hoje é o RelyX ARC. Então todos os nossos cimentos, como vocês podem ver, vêm nessa apresentação de clicker, que nada mais é o que? A hora que eu vou dosar, então eu abro o cimento, a hora que eu aperto aqui eu vou dar uma dose, eu consigo ter a proporção correta da pasta base e da pasta catalisadora. Quando eu olho a parte de baixo do cimento, vocês vão ver que vão ter números aqui, 80, 70, 60. Então, conforme eu for utilizando, esse êmbolo vai entrando. Esse número representa o número de doses que eu tenho de material. Então, o clicker vem com no mínimo umas 80 doses para a gente poder utilizar, então ele rende bastante. Então, vamos falar sobre o RelyX ARC, que é o nosso clicker laranja. Tem muitas pessoas que chamam só de RelyX, e ele é o RelyX ARC CRA, que é o quê? Cimento resinoso adesivo. Então é um cimento que eu preciso de um adesivo para poder utilizar. Então ele pode ser utilizado, o RelyX ARC, com o Scotch Bond Multiuso Plus, que é o sistema para cimentação. No caso vai vir um ativador, um primer e o catalisador, que muitas pessoas gostam de utilizar no caso de cimentação de pinos, porque o adesivo se torna dual com esse catalisador e aí a gente pode usar com segurança com o cimento que é também dual. Então ele é um cimento dual, a parte química dele é peróxido de benzoíla e amina terciária e a parte foto dele é a canforoquinona. Então ele é um cimento de custo-benefício para a gente usar no nosso dia a dia para cimentações por custo-benefício. Ele é um excelente cimento. Como a parte dele química é peróxido amina, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em restaurações de cimentação estética em dentes anteriores, porque a amina pode oxidar na boca e alterar um pouquinho de cor depois de uns anos. Então eu não recomendaria ele para uma cimentação, por exemplo, de facetas, mas para inlay, onlay, coroas, vocês podem usar com bastante segurança. Então é o clicker que é laranja. Ele rende aproximadamente uma cimentação de umas 20 coroas, o clicker inteiro, ou em torno de umas 40 inlays, se for o que vocês fazem mais no consultório de vocês. Então é um cimento resinoso adesivo. Além do Scotch Bond, se eu quiser utilizar com um adesivo, eu também posso usá-lo com o Single Bond 2. Então a combinação do RC seria ou o Scotch Bond Multiuso Plus como adesivo no dente, ou então o Single Bond 2. Aí, depois disso, a gente também tem um clicker que é pink, que poucas pessoas conhecem, que é o RelyX Lutin. Ele é um cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Então, ele é legal para cimentação do quê? Materiais, por exemplo, um núcleo metálico fundido, uma metalocerâmica, para quem faz ortodontia, para cimentar uma banda ortodôntica, então é mais para materiais metálicos. Tem pessoas que também usam para cimentação de zircônia, tá? Então é um material para isso. A parte resinosa que tem nele é para o que a gente chama de Tech Cure. A hora que eu ponho o cimento, assento então a coroa em posição, eu posso dar um tiro de luz de uns 2, 3 segundos, esse excesso vira um gel, eu removo e então eu deixo a reação terminar quimicamente pela parte do ionômero de vidro. Aí a gente vai ter um outro cimento, que é um cimento U200, RelyX U200, que é um cimento que é autoadesivo. O que significa ele ser um cimento autoadesivo? Eu não preciso fazer nenhum tratamento no dente, ele é autoadesivo para o dente. Então eu não vou usar ácido fosfórico no dente, eu não vou usar nenhum sistema adesivo no dente. Ele é autoadesivo para o dente. A peça, a restauração indireta, ela precisa ser tratada de acordo com o material que foi confeccionado. Então o laboratório geralmente pode indicar para vocês qual que foi o material para vocês saberem o protocolo de tratamento. Então ele é autoadesivo para o dente. Ele é indicado para cimentação de tudo.
menos faceta. Então vocês podem cimentar, por exemplo, uma coroa, uma inlay, tanto faz se a coroa for metalocerâmica ou for uma coroa de silicato, por exemplo. Ele é um cimento dual, ele é um cimento resinoso que é muito prático. As pessoas gostam bastante de usar na cimentação de pinos, por exemplo, de retentores intrarradiculares, porque eu ganho muito tempo clínico. Uma coisa que é super importante ressaltar: se eu for cimentar com o 200, eu não posso limpar o dente com clorexidina, com bicarbonato, com tergentol, com álcool, com EDTA. Nenhuma dessa substância, porque ela pode alterar a reação entre o cimento, que é autoadesivo, e o dente. Então esse cimento reage com o cálcio do dente, então por isso que eu não posso passar nada no dente antes, a não ser se eu limpar só com uma pedra pomes e água e lavar bem para remover o excesso, ou então o hipoclorito. Então eu lavo bem e deixo a dentina ainda úmida para fazer a cimentação com este cimento. Como eu falei para vocês, esse cimento cimenta tudo, só não cimenta facetas. Então, para o caso de facetas, a gente vai ter o Relax Veneer. Veneer é faceta em inglês, então é um cimento só fotopolimerizável para ter um controle bem bom do tempo de trabalho. Eu tenho tempo para sentar a faceta em posição, remover os excessos, então é um cimento para cimentação de facetas, lentes de contato, laminados cerâmicos. Para eu não errar a cor da cimentação dessa faceta, eu posso provar antes com uma pasta de prova, que é a Relax Try-In, que é a pasta de prova. Ela tem a cor do cimento polimerizado, só que ela é hidrossolúvel, ela sai com água, então eu posso provar. A partir do momento que eu defino a cor do nosso cimento, é só lavar e pegar a mesma cor do cimento definitivo. Para o Relax Veneer, ele também é um cimento resinoso adesivo, então eu vou precisar de um sistema adesivo. Eu posso usar com ele o Scott Bond no dente, a faceta geralmente é cerâmica, então eu trato com ácido fluorídrico e silanizo. Eu posso usar com o Single Bond no dente e a faceta também com o silano, ou então eu posso usar o Universal, que no dente vai servir como sistema adesivo e na faceta ele vai servir como um silano. Então o Universal nesse caso seria um produto mais versátil para ser usado com o Relax Veneer. Se por um acaso eu for cimentar e eu tenho um volume no consultório, por exemplo, eu tô começando a trabalhar, eu não tenho tanto volume de faceta, mas eu também tenho casos de coroa, eu faço uma cimentação por mês, em torno de umas 3, 4 cimentações por mês. Um cimento que é super bacana é o Relax Ultimate. Então é um cimento resinoso dual, então vocês podem até me perguntar, poxa, mas se ele é dual, ele não seria igual ao Relax ARC? Na verdade não. Por quê? Aquele negócio de ser peróxido e amina na parte química, o Relax Ultimate não tem, ele é um cimento um pouco mais tecnológico, um pouco mais recente. Então a polimerização dele não é peróxido amina, então a estabilidade de cor dele é super alta, então ele pode ser indicado para tudo, inclusive para facetas. Mas como ele é um cimento resinoso adesivo, eu vou precisar de um adesivo para aplicar no dente. E ele foi desenvolvido para ser utilizado junto com o Single Bond Universal. Então, o Universal vai servir no dente como adesivo e na peça ele vai servir como silano ou como um primer para metal. Eu cimentaria tudo com o Relax Ultimate. Se eu for cimentar facetas, o Relax Ultimate ele é compatível com a cor da pasta de prova equivalente. Então eu posso provar antes com o Relax Try-In da cor do meu cimento, eu vejo se bateu, se ficou legal, e aí depois eu cimento então com o definitivo Relax Ultimate, tá? O Relax Ultimate e o Relax 200, eles têm uma validade depois de aberto de 6 meses. Então, quando vocês abrirem, tem uma área escrita aqui, Open Date, que é a data de abertura da embalagem daquele invólucro metálico. Então, coloquem o mês e o ano para vocês terem o controle, porque esse produto tem validade de 6 meses depois de aberto, para vocês saberem se ainda está na validade enquanto estiver utilizando. Então, se vocês forem um dentista protético, de um alto volume de prótese, esse cimento aqui, o Relax 200, ele rende 40 coroas. Então, pensando que ele vale por 6 meses, se vocês fizerem, por exemplo, uma média de 7, 8 coroas por mês, vocês vão usar o clicker inteiro no período de validade. Então, valeria bastante a pena ter esse tipo de cimento. Agora, se você é um dentista que não tem tanto volume, pensa que aqui ele vai render 20 coroas. Então, se a gente dividir pelos 6 meses, 3 coroas por mês, a gente vai usar todo esse cimento dentro do período de validade. Então, dessa forma, vocês conseguem saber qual cimento adequar à realidade clínica de vocês. Eu não comentei aqui, mas antes de tudo isso a gente faz o provisório. Então a 3M também tem um cimento
que é apenas para provisórios, que é o Relax Temp, Temp de temporário. E ele tem um NE aqui no final, que significa que é um óxido de zinco sem eugenol, o que é muito bacana, porque quando a gente vai cimentar um provisório, se a gente deixar algum resíduo de eugenol, o eugenol inibe a polimerização de adesivos, de resinas. Então é um cimento que não tem eugenol, então eu posso cimentar um provisório sem eugenol, sem ter esse risco de ficar um resíduo de eugenol, e a hora que eu for cimentar definitivo, eu tenho uma polimerização mais tranquila, não tenho nenhum inibidor de polimerização. Então é o Relax Temp para cimentação de provisórios. É um cimento que é excelente para aguentar o provisório em boca no período que ele precisa, mas a partir do momento que eu preciso remover esse provisório da boca do paciente, é bem tranquilo, é bem prático. Então é um cimento excelente para cimentar, por exemplo, provisórios em ProTemp 4. Espero que com esse review de todos os produtos eu facilite o dia a dia de vocês, tá? Então até a próxima e obrigada!